Deus abençoe vocês, meus amados irmãos e irmãs. E eu quero hoje compartilhar mais uma palavra que está na palavra de Deus, mais uma mensagem que está na palavra de Deus e que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com o seu coração. Eu peço que você abra realmente os seus ouvidos, dê atenção ao que eu vou falar, porque eu vou falar de um tema que não é tão agradável, mas é muito importante. Eu vou falar sobre o tempo de espera. Todos nós queremos falar sobre o tempo da virada, o tempo do milagre, o tempo da transformação, um novo tempo sobre a nossa vida. Todos nós queremos isso, eu sei. Mas antes de acontecer um milagre, para todos nós tem um tempo de espera. E é importante você entender sobre o tempo de espera para que você não o prolongue e para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, abra o seu coração, deixa o Espírito Santo falar para você, que não seja só o Rodrigo falando, mas que seja o Espírito Santo tomando conta da sua vida e cuidando de você, ok? Meu Pai, obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que ela também seja ministrada ao coração dos meus irmãos, que assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor também fale com eles, Deus Todo-Poderoso. Eu peço a Tua bênção para cada irmão e irmã que está assistindo essa palavra, que o Senhor os visite agora e fortaleça seus corações. Que chegue, Pai, na vida deles o tempo do milagre, mas que eles possam entender o Teu querer no tempo da espera, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Eu vou ler Salmo 107 e ele fala sobre um milagre, mas escuta bem o que está escrito. Salmo 107, a partir do versículo 1 diz o seguinte: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Amém? Veja bem, esse texto está falando de algumas pessoas que estavam mal. Elas estavam mal, precisando de um milagre, precisando de que Deus atendesse o clamor delas. E o texto diz: perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada, estavam famintos, sedentos, e sua vida ia se esvaindo. Só que, de repente, olha o que o texto fala no versículo 6. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação que se encontravam. O versículo 6, ele fala justamente do momento do milagre. Mas os versículos anteriores falam do momento da dor, do momento da luta, do momento da guerra, do momento da espera. E é sobre esse momento da espera que eu quero falar. Eu quero te dizer que o momento do milagre, o momento de Deus atender, de Deus mudar a sua história, ele vai chegar. Ele vai chegar. Sabe por quê? Nós lemos no versículo 6 o seguinte: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Só que depois você leia todo o Salmo 107, que você vai ver que ele mostra várias situações difíceis. E em todas as situações difíceis chegavam situações de milagre. Então o versículo 6 diz: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Mas olha só, o versículo 13 também diz: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Versículo 19, na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Versículo 28, na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Ou seja, vai chegar o tempo do Senhor te tirar, te livrar, te salvar da tribulação em que você se encontra. Só que todo mundo passa por um tempo de dor. Eu preciso te dizer que esse tempo de espera, ele é inevitável e todo mundo passa por isso. Eu vou te provar que todo mundo passa mostrando algumas pessoas da Bíblia que passaram por isso também. Porque nós temos a mania feia, eu estou falando nós seres humanos, de pensar só na nossa dor, só no nosso tempo da dor, só no nosso sofrimento, como se só nós estivéssemos passando por isso. Mas não, todo mundo passa por um tempo de espera, por um tempo de dor, espera até chegar o tempo do milagre. E se você for parar para olhar na Bíblia, por exemplo, Davi, ele recebeu a unção de rei
Mas essa unção de rei só foi se cumprir 15 anos depois, e parcialmente. A profecia completa, o reinado de Davi sobre Israel foi se cumprir 22 anos depois. Ou seja, para se cumprir tudo que Deus prometeu para Davi, ele teve que ter um tempo de espera de 22 anos. Você acha que isso é muito? Pois José, ele também teve que esperar 22 anos para ver um sonho que ele teve se cumprir. Na verdade, José esperou 13 anos de dor até ver um milagre acontecer. Quando ele se tornou governador do Egito, o milagre já tinha acontecido, o tempo da dor já estava passando, mas o sonho que ele teve, em que os irmãos se encurvavam para ele, levou também 22 anos para se cumprir. E eu vou falar de mais pessoas. Abraão teve uma promessa de que ele teria um filho, e essa promessa levou 25 anos para se cumprir. Só que olha que interessante, Abraão teve uma outra promessa, de que a descendência dele herdaria uma determinada terra. E essa promessa Abraão nem chegou a ver. Ele morreu sem ver. A descendência dele é que de fato viu o cumprimento da promessa. Mas o próprio Abraão mesmo não viu o cumprimento dessa segunda promessa. Agora, a primeira promessa, que era de que ele seria pai, de que ele teria um filho, essa promessa levou 25 anos para se cumprir. Outro exemplo, Josué e Caleb, a promessa de que eles herdariam a terra prometida, levou 45 anos para se cumprir. Todo mundo tem um tempo de espera, gente. Eu vou ainda mencionar mais. Noé recebeu a promessa de que haveria um dilúvio, de que haveria uma chuva. E não se sabe ao certo quanto tempo levou, mas sabe-se que foi mais de 50 anos, desde que Deus prometeu que haveria um dilúvio, até que de fato aconteceu o que Deus tinha prometido para ele. Tudo bem que no caso de Noé, não era necessariamente um milagre que ele estava esperando, era um juízo de Deus sobre a terra, mas ainda assim era uma promessa de Deus que ele estava aguardando se cumprir. Quantos de nós não estamos aguardando se cumprir uma promessa de Deus? Então, era uma promessa de Deus e ele estava aguardando se cumprir e levou mais de 50 anos. A nação de Israel, que, como eu falei, foi prometida a Abraão, que herdaria uma determinada terra, levou aproximadamente 600 anos para se cumprir. 600 anos para se cumprir. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, na Bíblia está cheio de fatos, cheio de personagens, cheio de histórias que mostram o tempo de espera. Deus não falhou em nenhuma das suas promessas e Deus não vai falhar com você. Alguém pode falar assim, Rodrigo, mas Deus nunca se revelou para mim e me fez uma promessa. Mas tem várias promessas na Bíblia para você, como por exemplo, a Bíblia diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Tem uma outra promessa na Bíblia que fala assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de fazer o bem e não o mal, de dar a vocês um futuro. Ou seja, Deus está prometendo coisas boas para todos nós. O próprio Jesus prometeu também, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, eu não vou abandonar vocês. Então existem promessas de Deus para a sua vida sim que vão se cumprir, mas o tempo de espera é inevitável. E o tempo de espera tem um detalhe muito importante. Se você agir de maneira correta no tempo de espera, você vai ter só aquele tempo determinado para você e acabou. Mas se você agir de maneira errada, você pode prolongar o seu tempo de espera. Isso também é bíblico. E eu quero mostrar para vocês isso na Bíblia com a nação de Israel, por exemplo. Você sabia que a nação de Israel ela estava lá aprisionada no Egito? E Deus tirou a nação de Israel do Egito com mão forte, fazendo milagres, sinais, maravilhas, né, dentro do Egito. Deus tirou Israel, abriu o mar e agora Israel tinha uma caminhada pelo deserto. Esse deserto, ele simboliza aquilo que na nossa vida nós chamamos de deserto, né? O tempo de espera, o tempo de dificuldade, o tempo de dor. E esse deserto que Israel tinha para caminhar, você sabe quanto tempo deveria ser? Bom, existem aí alguns estudos que dizem que um homem saudável consegue fazer todo o trajeto do Egito até a Terra Prometida em 15 dias de caminhada. Só que Israel não tinha só homens saudáveis. Israel tinha homens adultos, crianças, Israel tinha idosos, Israel tinha carga, tinha animais, né? Tinha coisa para carregar. Então, alguns estudiosos calculam que Israel deveria levar aproximadamente 40 dias, a nação inteira, até chegar à Terra Prometida. Ou seja, era uma caminhada de 40 dias, que foi transformada em 40 anos, justamente
Porque Israel agiu de forma errada durante o tempo da espera. Por várias vezes murmurou, por várias vezes olhou para trás, por várias vezes desejou voltar para o Egito, por várias vezes reclamou ao invés de agradecer. Porque Deus dava água, tem que agradecer. Não, mas vamos murmurar, porque vamos arrumar um motivo para murmurar. Deus mandava pão do céu, vamos arrumar um motivo para murmurar. Deus mandava carne, vamos arrumar um motivo para murmurar, ao invés de agradecer. E irmãos, não confunda a sua oração em que você vai e chora aos pés de Deus com murmuração. Qual é a diferença entre chegar para Deus e falar dos seus problemas e dizer que você está triste, desconfortável com uma situação e murmuração? Qual é a diferença? A diferença é para quem você fala. Essa é a diferença. Quando você vai diretamente aos pés de Deus para chorar e reclamar coisas que estão acontecendo na sua vida, você está orando e conversando com quem deve. Está falando com Deus. Agora, quando você fica falando para um e para outro, reclamando e desanimando a sua própria vida e a vida de outras pessoas, aí é murmuração. Quando eu viro para um irmão, como eu já ouvi isso. Um irmão que chegou para mim e falou assim: se eu estou passando por coisas ruins, a culpa é de Deus. Isso é murmuração. Agora, quando eu falo, para as pessoas ao meu redor, não, meu irmão, a minha vida não está ainda do jeito que eu quero, mas Deus vai abençoar, tá tudo certo. Deus vai cuidar de mim. Fica tranquilo, estou em paz, meu coração está em paz. E você avisa para as pessoas que Deus vai te abençoar, mas depois você vai aos pés de Cristo e chora, aí sim, tá certo. Esse é o procedimento. Agora, desanimar as pessoas ao seu redor, denigrir o nome do Senhor, falar mal daquilo que Deus está fazendo, isso é murmuração, é diferente. E era isso que Israel fazia. E pela murmuração, e pela desobediência, e pela teimosia, Israel transformou 40 dias em 40 anos. Agora, olha que interessante, Jesus também foi levado ao deserto. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus também foi levado ao deserto. E no deserto, Jesus passou 40 dias e nem um dia mais. Sabe por quê? Porque nesses 40 dias, Jesus agiu de forma correta. Então, olha só que paralelo interessante. Jesus foi levado ao deserto para passar 40 dias e só ficou 40 dias. Israel foi levado ao deserto para passar 40 dias, mas transformou 40 dias em 40 anos. Então, qual foi o procedimento de um e qual foi o procedimento do outro? O procedimento de Jesus é o procedimento que nós temos que ter, o procedimento da obediência, do temor e da reverência durante o tempo de espera. E o procedimento de Israel é o procedimento que nós não devemos ter, o procedimento da desobediência, da murmuração, da falta de temor, da falta de respeito com o que Deus está fazendo, com o processo de Deus na nossa vida. Então, cuidado para você não transformar 40 dias em 40 anos. Cuidado para você não prolongar o tempo de espera. Mas o tempo de espera, como eu falei, ele é inevitável, porque durante o tempo de espera, Deus está moldando o seu caráter. Durante o tempo de espera, ele está gerando maturidade e está te alinhando com o propósito dele. Durante o tempo de espera, ele está te preparando para algo ainda maior do que o que você está pedindo. Olha que interessante. José não fazia ideia de que um dia ele seria o governador de todo mundo, porque o Egito era uma potência mundial. Então José não governou só o Egito, José governou o mundo naquela época. José não fazia ideia, mas Deus estava preparando o caráter de José, a maturidade de José para algo muito maior do que ele imaginava. E Deus está preparando também cada um de nós. Por isso o tempo de espera. Agora, alguém pode perguntar assim, mas será que Deus quer mesmo fazer algo na minha vida? Será que algo vai acontecer de verdade na minha vida? Deixa eu te falar uma coisa. Mateus capítulo de número 8, a Bíblia fala sobre um leproso que chegou para Jesus e falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Note que esse leproso, ele não falou, Senhor, será que o Senhor pode? Ele não questionou o poder de Deus, ele não questionou se Deus podia. Ele declarou, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E Deus respondeu assim, eu quero. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus, o mesmo Jesus, também quer fazer pela sua vida. O mesmo Jesus também hoje ele está dizendo para você, eu quero, mas espera, aguarda, pode continuar clamando, pode continuar orando, pode continuar chorando aos meus pés, mas cuidado para não transformar 40 dias em 40 anos. O tempo de espera, irmãos, é inevitável, mas nós podemos ou manter apenas aquele tempo de espera que Deus determinou ou prolongá-lo. Agora, se você se mantiver firme e fiel, temente a Deus no tempo de espera,
a sua vitória vai chegar. Ela é inevitável, porque Deus não falha nas suas promessas e Ele cuida de você. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra e vai te livrar da sua também. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.